Deus! Bom dia, bom dia, bom dia, irmã! Vou falar uma coisa. Deus já escreveu esse dia na eternidade. Então assim, ó, posso falar dia abençoado pra você? Posso, vai ser em nome de Jesus, mas já, viu, gente? Já é, porque o nosso Deus também é Senhor do tempo. Olha que interessante. É isso. A gente vive aqui, irmã, mas a gente não é daqui. Vamos pedir para Deus pra gente ser vizinha de nuvem? O que vocês acham, hein? Vamos pedir? Ai, Senhor, deixa eu ser vizinha das irmãs. Lá o bolo não vai dar errado, irmã. O pão cresce, irmão. Oh, aleluia. Isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Não tem nada escrito na Bíblia. Depois vocês vêm me contestar. Vivi Não, irmã, não tem nada disso na Bíblia. Eu que sonho aqui, sabe? Eu tenho uns contratos assim com Deus. Tenho. Falei pra Deus, Deus, quando eu chegar aí, assim, ó, deixa eu ficar abraçada com o Senhor, assim, um par de tempo. Eu combinei com ele umas 3 horas, mas como assim, lá não tem esse negócio de tempo, 3 horas pode ser eternidade, eu vou ficar agarrada nele. Vocês ficam sonhando essas coisas? Como que deve ser o cheiro dele? Cheiro de pai? Como que deve ser o abraço de Deus, hein? Eu sonho essas coisas, gente. Eu sonho. Deus, ele entra na nossa brincadeira. Cada uma é de um jeito, né? Eu faço assim com Deus e tá tudo certo. Bom dia, irmãs. Bom dia, na graça e na paz do Senhor. Sejam muito bem-vindas. Vou falar por assim, ó, só por falar, mas assim, o certo era você já ter feito. O link, ó, manda pra amiga. Chama ela aqui, ó, pra se aprofundar na palavra. Chama ela, irmã. Chama ela porque ela tá necessitada. Glória a Deus. Glória a Deus. Tô aqui dando de olho no meu chá. Gente, ontem, conversando com uma de vocês que é querida e assim, ó, eu gosto de gente igual eu, que assim, é curiosa. Ela falou assim pra mim, em off, né, gente? Mandou ali no WhatsApp. Vi, eu tô estudando Gideão, você tá em Juízo, você podia bem falar de Gideão, né? Atendendo a pedidos. Vamos falar de Gideão? Um improvável? Ele é, gente, mas tá na galeria dos heróis da fé, viu? Se você não sabe, lá de Hebreus 11, tá lá, tá na galeria. Então, assim, ó, mesmo ele sendo um improvável, Deus escolheu ele. Assim como escolheu eu e você. Ai, Deus não é lindo, gente? É desses que ele gosta. É daquela história bem difícil, sabe? Cheia de dores. Porque daí tem mais milagre, sabe? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos falar de Gideão. Mas antes, vamos orar, gente? Ora que melhora. Pega isso daí pra você. Ora que melhora. Tudo nessa vida. Melhora você, melhora o ambiente, melhoram as pessoas. Ora que melhora. Minha mãezinha falava isso. Eu vou dividir com vocês, tá? Esse tesouro. É isso. Vamos orar? Vamos? Então feche os seus olhos se você puder. Se você não puder, assim, ó, prostra o seu coração, a sua mente diante do Senhor. Senhor, obrigada, Pai, por amanhecer já na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, porque o nosso espírito já Te busca, Senhor. E isso mostra pra gente que a gente está no caminho certo, Pai. Nós queremos mesmo, Senhor, beber das Tuas águas, mergulhar no Teu rio, Pai. Nesse rio de águas vivas que fluem do Teu trono, Pai. Que saem da Tua presença e nos encontram, Pai. Senhor, que esse rio possa passar por cada um desses lares aqui representados, Pai, em nome de Jesus. Que passe por nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E com isso, tire, Senhor, aquilo que desagrada o Teu coração. Limpe, purifique, Senhor. Senhor, que haja um renovo, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, flua em nós e através de nós, em nome de Jesus. Nós queremos mesmo ser fonte, Senhor. Nós queremos ser conhecidas, Senhor, como fonte
de onde jorra a tua presença, de onde jorra a tua unção, teu poder, em nome de Jesus. Ah, Senhor, flua mesmo o teu rio, Senhor, neste lugar, Senhor, em cada lar, Senhor, nessa nação, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos cada dia mais fome, mais sede de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, beber mesmo, Senhor. Queremos nos saciar, Pai. Ah, Senhor, as Tuas águas têm o poder, Pai, de saciar a nossa sede, Pai, de acalmar o nosso coração, de curar as nossas feridas, Senhor. A Tua presença faz isso, Pai. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela esperança que nós temos em Ti, Pai. Obrigada, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada, Pai, porque o Senhor mudou a nossa história, não só nessa terra, mas na eternidade, Pai. Como seria passar a eternidade sem Ti, Senhor? Eu não imagino, Senhor, estar longe da Tua presença, Pai. Que nós possamos cada dia mais desfrutar, Senhor. Manter os nossos olhos fixos na Tua presença, no Teu rosto, Pai. No que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, Pai. Queremos reter aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Então, que o nosso coração esteja aberto, Pai. Nós abrimos o nosso coração. Nós escancaramos o nosso coração, a nossa mente, Pai. Que venha o novo, que venha o renovo, que venha a unção, que venha da Tua presença, Pai. Que venha a sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Oh, Deus poderoso. Olha isso, gente. Olha, olha. Lava o meu interior. É, eu quero fluir. Quer aí, irmã? Quer da presença de Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É isso, irmã. Bom dia. Eu tô animadíssima, porque eu vou falar de alguém como eu. Improvável. Improvável. E ó, pequenininho, mas poderoso em Deus. E a gente precisa aprender isso também. Você não é nada, eu não sou nada. Mas sabe o que é nada? Nada. Mas em Deus nós somos. Glória a Deus por isso. Nosso texto base, ó, a igreja já está dizendo amém aqui. Nosso texto base de hoje é Juízes 6. Atendendo a pedidos, Juízes 6. Eu converso com tanta gente que eu não lembro o nome da irmã que me pediu isso. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Já decorou a musiquinha? Tem que decorar. Isso aí te dá um norte na Bíblia. Juízes, nós vamos ficar só em Juízes 6, 12, tá? Vamos lá? E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E como nós estamos falando a respeito de profetizar, o Senhor é contigo, mulher poderosa e valente. Isso daí, gente, é prova assim, ó, viva de que a palavra tem poder e que a palavra nos empodera. Porque nós vamos estudar sobre isso. Gideão era até medroso. Irmã. Mas não tem importância. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. E é isso. Bom, vamos falar sobre quando Deus levanta os improváveis? Vamos? Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então, nós vamos falar a respeito de perseverança, que muda a atmosfera. Quando nós mudamos o nosso posicionamento, as coisas mudam também, certo? Bom, vamos dar um contexto aí? Vamos falar sobre o contexto? O que estava acontecendo, gente? Vocês querem saber? Bom, na época de Gideão, Israel, mais uma vez, estava vivendo um tempo de opressão extrema. Vou falar. Se esqueceram de Deus, de novo, gente, de novo.
eles estavam ali e até envolvidos com idolatria, e o nome do deus da vez era Baal. Então o povo tinha se afastado de Deus, e como consequência, tá longe do braseiro, que acontece? Apaga. Então eles tinham se afastado de Deus, e como consequência eles começaram a sofrer opressão dos midianitas, que invadiram as suas terras, que destruíam a colheita, roubavam tudo, saqueavam mesmo e causaram miséria. Se você quiser, vamos ler Juízes 6, 1-6? Vamos lá? Vamos ler. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou, ele permitiu, os entregou na mão de Midian por 7 anos. 7 anos, olha o tempo. É tempo, gente. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, ou seja, ele ganhava, ele estava na frente, né? Contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes e cavernas e fortalezas. Eles, fugiram para longe e ficavam escondidos em cavernas. Olha que interessante. Bom, e assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, e até eles subiam contra ele. Todo mundo, gente, o povo de Deus estava assim, sofrendo opressão de tudo quanto é lado. É isso. E se acampavam contra eles, ficavam ao redor. A crise, vou parar. A crise, tô com saudade de você, viu? Senti sua falta, irmã. Bem-vinda. Bom, subiam contra eles e se acampavam contra eles e destruíam o produto da terra, ou seja, o que eles produziam, o povo ia lá e saqueava, destruía tudo, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, nada. Pois eles subiam com seu gado e as suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis. O povo assim, estava sendo atacado, não dava nem para saber de onde vinha de tanta gente. Nós estamos em Juízes 6. E entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É isso. Tá longe? Vai sofrer. Então volta para Deus, clama a Deus e Ele te responde, tá na palavra. Bom dia, Crísia. É isso, gente. Então, todo o povo ao redor, o povo de Israel fugiu para cavernas. Tamanha era assim o medo, tamanha perseguição que eles tinham. Fugiam para a caverna, e mesmo assim, o pouco que eles tinham, o povo ao redor, eles iam saqueando e roubavam tudo, ovelha, jumento, camelo, o que tivesse, era saqueado. Quem aí tá se sentindo saqueada? Quem aí pensa de vez em quando, poxa vida, era para eu estar vivendo assim, mas roubaram, me roubaram a minha paz. O que é que tem te roubado? O que você tá sentindo falta? Então, é isso, gente. Então essa opressão já durava aí 7 anos. Faz tempo que tá na luta, irmã? 7 anos. Número que na Bíblia significa plenitude. Não sei se vocês sabem disso. Qualquer dia eu abro um parênteses e falo sobre isso. Mas o povo estava num ciclo completo de sofrimento. Os ciclos mudam na Bíblia de 7 em 7 anos. Isso é muito legal. É isso aí, irmã. A irmã tá falando aqui, acaba uma luta, aparece outra. Eu lembro das ondas do mar. Já tomou caldo, irmã? Quando você pensa que você levantou, vem outra. É isso, gente. Já falei pra vocês. Querem moleza? Compra gelatina. É isso. Satanás olha pra você e vê a coroa assim, pra cima e pra baixo. Todo mundo passeando. Tem lá as coroas andando no meio. É nesse que ele vai mirar, gente. É isso. Bom, um ciclo de completo sofrimento.
até que eles se voltam para o Senhor. Opa, peraí, eu conheço um caminho que é de bênção e não de mal. De bênção, né? Então eu preciso voltar para o Senhor. Estavam lá para Baal, Baal não resolveu nada. Então a nação estava dominada por esse sentimento de derrota, de cansaço. Alguém assim? Hã? Se sentindo? Oh, Senhor, olha, eu acordei essa manhã só pela graça. Senhor, eu estou me sentindo tão pequena, tão derrotada. Pois os seus problemas acabaram, hein? Nós vamos estudar sobre isso. Bom, então essa nação estava dominada por esse sentimento de derrota, de cansaço. 7 anos, né, gente? Não é 7 dias. Então é muito parecido com o que nós mulheres, é isso aí, Sheila. Nós mulheres vivemos hoje, nos seus lares, né? Crise financeira, filho em crise também, emocional, dando trabalho, casamento que está aí acabando, desgastado. Às vezes a nossa saúde está fragilizada. Eu, por conta do meu emocional, a minha saúde também está esquisita. Às vezes a alma fica abatida. Fica ou não fica? Fica, gente. Isso mostra a nossa pequenez e o quanto nós precisamos da presença de Deus. Vamos falar a respeito do que estava acontecendo? Assim, ó, qual que era o contexto histórico? Qual que era o contexto social disso tudo? Gente, quem eram os midianitas? Os midianitas eram descendentes de Midian, filho de Abraão com Quetura. Tinham conhecimento espiritual. Eles tinham, mas eles desviaram para a idolatria. Então eles usavam táticas de guerra psicológica e econômica também. Então eles destruíam plantações e também criavam medo. Eles eram soldados bons, assim, bons entre aspas, né? Mas eles sabiam como derrotar o inimigo. E o povo, ele vivia em caverna e escondido. Tem alguém com o microfone. Desativar som. Desativar. Então eles viviam escondidos e também em cavernas, porque eles fugiam. E fugiam da realidade também. A gente pode trazer isso para as nossas vidas. Muitas vezes a gente está escondida lá, ó. Escondida. A gente tem o Deus Todo-Poderoso. Nós somos mais do que vencedoras, mas nós, assim, ó, escolhemos estar, ó, em cavernas. O povo de Israel sempre foi forte quando ele se posicionou em Deus. Mas, de vez em quando, eles se desviavam. E aí sofriam a consequência de uma vida sem Deus, né? Então, muitas vezes a gente foge da realidade, foge do caminho que a gente conhece. A gente sabe o caminho de bênção, por que a gente está longe, né? Ou sabe como conseguir a vitória, se posicionando em oração, temendo a Deus, andando com honra, né? Tendo intimidade, orando. Por que a gente sabe o caminho e não faz? Faz a lista aí, gente. O que você está deixando de fazer? Ai, não estou orando como eu tinha que orar. Ai, eu não estou lendo a Bíblia como eu tinha que ler. Ai, eu não estou conversando com Deus assim, eu não estou trazendo Deus para o meu dia a dia. E por conta disso, muitas vezes a gente foge de quem nós somos em Deus, né? A arqueologia, gente, confirma que esse período é um dos mais instáveis da história de Israel. Ficava ali, ó, oscilando. Ai, volto para Deus, desvio. Volto para Deus, desvio. E eles eram muito atacados por tribos que passavam, os nômades. Naquela época tinha muito disso, nômade. Abraão era nômade, não sei se você sabe disso. Ele não tinha um lugar certo, ele vivia ali, ó, de terra em terra, até que Deus colocou ele num lugar certo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então esse sai da tua terra transforma Abraão também em nômade. E era um costume daquela época procurar novos pastos, lugares onde tinha água. Eles iam em busca de melhores lugares, certo? E aí esses nômades atacavam Israel, que estavam fixos num lugar, mas escondidos. Então eles saqueavam, acabavam com as plantações, judiavam mesmo do povo. Tá sendo judiada, irmã? Tá aí com o coração apertado, estão saqueando aí a sua colheita. Às vezes plantou e o inimigo vem e, ó, rouba a sua semente. Pois Deus vai te dar um saquetel novo. Um bornal novo, cheio de
de semente para você plantar. Escolhe as boas sementes, hein, irmã? Em nome de Jesus. Tem curiosidade também que a gente pode também trazer nesse texto. Vamos lá? A palavra aí, Gideão, gente, que usada pelo anjo para se referir a Gideão como homem valente, é Gibor Ha-Ha-Hil. Eu não sei se pronuncia assim mesmo, porque eu ainda não tenho tanta, assim, ó, intimidade, mas eu vou lá, em nome de Jesus, vou chegar. Significa guerreiro poderoso, homem de força e honra. Gente, olha a palavra que o anjo do Senhor profetizou para um cara que estava malhando trigo num lagar. Sabe o que quer dizer isso? Ele estava escondido dentro onde se pisava, ele estava moendo trigo num lugar onde se pisava uva. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas ele estava escondido. Mas o anjo do Senhor falou isso para ele. Você é um guerreiro poderoso, um homem de força e honra. E eu quero que você fale isso sobre você também. E profetize isso para as pessoas que você ama, para o ambiente que você está, que seja um ambiente de honra, um ambiente que tenha a força do Senhor, um ambiente poderoso, em nome de Jesus, porque a presença do Senhor está ali, certo? E isso também para os nossos maridos. Meu marido é um guerreiro poderoso, ele é um homem de força, ele é um homem honrado. E a mesma coisa sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa nação. Mas, mesmo o anjo profetizando sobre a vida dele assim, mesmo assim, qual versículo? Nós estamos no versículo 15. Versículo 15 de Juízes 6, certo? O que ele fala em Juízes 15? Aliás, Juízes 6:15. Ele se define como o menor da sua tribo. A palavra do Senhor diz para ele, ó, você é um guerreiro poderoso, um homem de força e honra, mas ele responde dessa forma. Eu vou até ler certinho o versículo para vocês. E ele lhe respondeu, ó, meu Senhor, com quem salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. É isso que ele respondeu. Ô anjo, vem aqui um pouquinho. Caiu um clipes aqui, ó. Junta aqui. Minha casa, ó, é pequena. Nem é conhecida. E, ó, a minha casa é pobre, pequena. E eu, assim, ó, sou o menor da minha casa. Eu sou, assim, ó, a mosca que tá no cocô. Eu sou o tiquinho, o menor do menor. Um improvável. Ele tá dizendo assim, ó, escolhe outro, eu não vou dar conta, não. Você já falou isso pra Deus? Oh, Senhor, por que eu? Por que essa luta? Escolhe outro, Senhor. Passa de mim esse cálice. A gente usa até as palavras de Jesus. É ou não é? Então, gente, ele tava ali como o menor da sua tribo. Ele estava ali malhando trigo escondido num lagar. Literalmente fora do lugar que ele deveria estar. E é literal isso pra gente. E é legal nós entrarmos nessas entrelinhas da Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos chamou para estar lutando e a gente tá lá escondido, malhando trigo no lagar. Tá em um lugar que não é para ser nosso. Não é nem para fazer o que nós estamos fazendo. A gente está no lugar errado. Ou se sentindo assim. A paz, Cláudia. Deus abençoe. Bom dia. Então, um lugar que era para pisar uva, não tinha nada a ver com malhar trigo. Fazendo algo fora do lugar, porque estava com medo e sem perspectiva nenhuma de vida. Se identifica? Eu me identifico. Com medo, fora do lugar, sem perspectiva. Senhor. Mas Deus não achou ele pelo que ele fazia, ou assim, ó, pelo que ele sentia.
mas pelo que ele iria ser em Deus. Deus já tinha um plano para a vida dele. Assim como tem um plano para aquele marido que é espírita e está longe do Senhor. Assim como ele tem um plano para aquele marido que está longe do Senhor, se desviou da fé, para aquele marido que bebe, que fuma. Ele não vê o seu filho pelo que ele faz, mas por quem ele vai ser quando eles tiverem um encontro com Deus. Calma, calma que o Senhor vai encontrar com eles. Deixa eles. Gente, quando Deus chama alguém, ele profetiza o que a pessoa será nele, e não pelo que ela sente ou pelo que ela é agora. Você entende isso? Então, quando você olhar para alguém que você tem orado, não olhe a situação. Olha quem e profetiza quem ele vai ser em Deus. Você entende isso? Que Deus não olhou que ele estava escondido com medo, sem saber o que fazer, no lugar errado. Deus não olhou tudo que estava errado. Ele já profetizou o que ele seria. E como nós temos a presença de Deus em nós, essa mesma palavra de poder que ele semeou na vida de Gideão, nós semeamos. Vocês entendem isso? Em nome de Jesus, gente! Gente, Gideão, ele faz uma representação para as nossas vidas. Ele traz isso. Ele representa aquelas pessoas que estão cansadas, escondidas, fugidas, com medo, mas que ainda assim continuam trabalhando. Ainda assim continuam perseverando. Eu tô aqui, Senhor, eu tô escondido, eu tô sem perspectiva, eu tô com medo, eu tô com gelo na barriga, eu não tô bem fisicamente, emocionalmente, mas eu tô aqui, Senhor, malhando trigo. Eu continuo perseverando. Deus maravilhoso. Ele não parou. E é legal a gente saber disso, sabe? Que apesar das nossas lutas, mesmo em alguns dias se arrastando, outros dias andando com um passo mais firme, outros dias parando para respirar, a gente está no caminho. E Deus entende o nosso tempo. E Ele renova as nossas forças. Ele não parou, gente. Gideão não parou. Ele continuou trabalhando. E eu sei que a gente faz isso, não faz? Tá doente, mas tá passando uma roupa. Tá doente, mas tá levando o filho na escola. Continua. Ele malhava o trigo. Ele mantinha a semente viva, a esperança viva. E Deus, gente, tá à procura de mulheres que mesmo feridas continuam mantendo a fé acesa. Que mesmo em tempo de opressão, sendo saqueadas literalmente. Quem já foi saqueada? Quem já foi roubada? Eu já fui. Eu já me senti indignada. Mesmo assim, mesmo sendo roubada, mesmo sem esperança, mesmo olhando ao redor e vendo só entulho, a gente mantém a fé acesa. A gente de vez em quando olha para o Senhor e fala: Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para mim. Não tem? Não tem dia que a gente está desesperada, mas mesmo assim está na presença do Senhor de vez em quando e fala isso? Ele resistiu, isso mesmo. Então mesmo em tempos de opressão, a gente continua jejuando, orando, e a gente não abandona o nosso posto. É ou não é? Eu tô cansada, mas eu persevero em oração. Eu tô cansada, mas eu vou servir a Deus. É isso. Não abandona o posto, não. Continua malhando trigo, irmã. Malha o trigo. É bom que a gente desconta a nossa raiva no trigo. Malha. Constância, é isso mesmo. Ali, perseverança, insistir com esperança. Esse é o significado dessa palavra. Gente, o altar de Baal, deixa eu falar uma coisa seríssima para vocês. Aqui, uma revelação de Deus. Adivinha onde estava o altar de Baal? Dentro da casa do pai de Gideão.
Antes da guerra, Deus manda derrubar o altar estranho e edificar um novo altar do Senhor. E esse altar estava na casa do pai de Gideão. Mas como assim, gente? Gideão, que se sentia fraco, improvável, cansado, tinha que começar por onde? Tá baixinho? Tá baixinho o som, gente? Tá baixinho o som? Vocês estão me escutando? A Cris, aumenta o seu volume, irmã. Dá uma olhada aí no seu, que ninguém reclamou. Vocês estão me escutando, gente? Só faz assim, ó. Aqui tá bom, olha lá, gente. Não tá não, tá normal aqui. As meninas estão falando que tá normal. Arruma aí o seu, irmão, ou sai e entra de novo. Às vezes é isso. Bom, Gideão, ele precisa primeiro começar dentro da sua casa, na sua família. Você entende isso? Para começar um movimento, primeiro, tomar posse de quem nós somos. Segundo, obedecer e começar dentro da nossa casa. Uau! Uau! Juízes 6:25. Vai lá, irmã, vamos lá ler? Juízes 6:25. E sucedeu que, na mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o novilho do teu pai, o segundo novilho, de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal, que o teu pai tem, e corta o alvoredo que está junto a ele. Seguindo, 26, e edifica um altar para o Senhor, teu Deus, no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece em sacrifício queimado com madeira do arvoredo que cortares. Gente, Gideão tem um encontro com Deus, toma posse de quem ele é, já começa a obedecer, começa pela casa e a família dele. Então, se fortalece, saiba quem você é em Deus e começa a remover os altares da sua casa. E se tem algum altar que não depende de você remover, remova espiritualmente em oração. Declara, passa perto e fala: Senhor, isso daqui não é da minha casa, tira daqui em nome de Jesus. A bebida não faz parte da minha casa, tira em nome de Jesus. A droga também não, a prostituição também não, o homossexualismo também não. Eu não quero nada que não venha de ti dentro da minha casa. Arrebenta com os altares, irmã, em nome de Jesus. Se você não pode fazer isso, porque não faz parte você não tem autoridade sobre aquilo, em nome de Jesus, ore, guerreie, porque nós vamos ver a sequência depois disso. Gideão vai guerrear. Então, em nome de Jesus, jejue, ore, se posicione, tome posse de quem você é e faça alguma coisa, certo? Começa na sua casa a limpeza. Então, antes da guerra, Deus, ele manda derrubar o altar estranho. Tá estranho esse negócio. O altar não é do Senhor, não é esse que tem que ser dentro da minha casa, do meu lar. E edificar um novo altar. E pegou aquilo que estava sendo sacrificado, o novelho do pai, os 2 novelhos, esse mesmo, ele pegou e sacrificou para o Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Muitas vezes, nossos maridos, nossos filhos, até nós temos usado o que nós temos de bom e ofertado para outras coisas. Agora tem até passarinho aqui falando amém, gente. Vocês têm noção de que nós temos dons e talentos que estão sendo oferecidos em outro lugar? O que você faz com esse abraço gostoso que você tem, que você não está usando para levar a vida para outra irmã? Ou com esse bolo, ou com esse pão, ou com essa mesa linda que tem na sua casa aí, só tá de enfeite, não tá gerando vida.
Ofereça o seu dom e talento que você tem para o Senhor. Destrói aquilo que tem tirado você da presença dele. E edifica um novo altar para o Senhor. E oferece os seus dons e talentos. O que você ir oferecer em outra coisa não é para ninguém, é para o Senhor. Não se distrai, é para o Senhor. A minha mente explode, gente. Então, antes de vencer o inimigo lá fora, a gente precisa purificar o altar em nós e na nossa casa. Gideão, ele tava com medo, lógico que tava. Mas ele foi com medo mesmo. Levanta aí quem tá assim. Eu na vida. Eu vou com medo mesmo, porque o Senhor me faz forte em nome de Jesus. O Senhor tem vitória para nossa vida em nome de Jesus. E eu declaro isso em nome de Jesus. Eu vou com medo mesmo. Eu tô com medo? Tô. Mas eu vou. Certo? E quando ele obedeceu, a atmosfera espiritual começou a mudar. Porque o pai dele entrou no jogo. O altar primeiro falou, peraí. Mas aí quando o povo veio para cima de Gideão, o pai dele entrou na frente e falou assim, deixa eu falar uma coisa. Se Baal fosse tão bom assim, ele não tinha deixado Gideão destruir o altar. Então, Gideão que estava com medo de enfrentar o pai dele, agora o pai dele está com ele. Então, quando a gente às vezes tem medo de, eu preciso confrontar certa pessoa, confronta, obedece e depois essa pessoa vem com você pra guerra. Puf! Ó a nossa cabeça de novo. Deus não é maravilhoso, gente? Isso mesmo. Vai com medo mesmo, irmã. Tamo junta. Certo? Então, Gideão tava com medo, mas ele obedeceu. E quando ele obedeceu, a atmosfera espiritual, primeiro dentro da sua família, mudou. Vamos lá? Vamos continuar. Tem mais ainda. Tem mais ensino nisso daí. Vocês não têm ideia, gente. Vamos lá. Só vai. Isso aí, Tati. Só vai. Vamos para Juízes 7, 16 a 22? Vamos. Gente, em nome de Jesus, depois vocês enviam esse link para alguém para assistir também. Porque tem muita revelação aí aqui e não tem que ficar só pra gente, viu? Licrim. Vamos lá. Juízes 7, 16. E ele dividiu. Gente, vamos lá. Vamos dar um contexto aqui, porque a gente vai mergulhar, cair de paraquedas e algumas pessoas não vão entender. Gideão, ele foi destruir o altar na casa do pai dele. O pai dele veio com ele. O povo começou também a vir. E aí teve um movimento. Tem como outra pessoa assistir depois? Fica gravada? Fica, Rosângela. Fica gravada essa live tá acontecendo simultaneamente no Instagram. E depois eu baixo ela e mando lá pro YouTube também. Certo? Tá tudo numa pasta do YouTube, viu? Tem todos. Bom. Aí, o que aconteceu? O povo de Israel falou, cansamos. Começou em Gideão. Depois veio pra família. Depois da família veio pro povo. Olha o que a gente tem feito nesses dias. Lembra? Primeiro eu, depois o meu lar, depois a nação. Nós temos orado pelo Brasil, não é isso? Então, começou com Gideão se posicionando, logo seu pai e a sua família veio com ele, e depois toda a nação de Israel se posicionou. E aí, entra esse contexto. Vamos lutar? Vamos defender? Vamos se posicionar? É isso. Vamos lá, Juízes 7, a partir do verso 16 até o 22. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias. Gente, deixa eu falar uma coisa. O exército inimigo era de 32... Não, era de 120 mil, eu acho. Eu não lembro. Mas o exército de Israel, de 32 mil, os homens assim, que se levantaram para guerrear, Deus foi reduzindo e ficou 300. Por quê? Vou te falar. Para que o povo não se achasse. Para que eles soubessem que ganharam a guerra por conta de Deus e não pelo braço.
Por isso que às vezes você se sente sozinha. Por isso que às vezes se sente fraca. Para que você saiba, não vai ser pelo teu braço. Vai ser pelo poder do Senhor. Oh, glória a Deus! Então, gente, ó. Vamos ler primeiro, depois eu explico. Vamos lá. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs uma trombeta na mão de cada homem com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. Gente, depois eu vou explicar isso, que vocês não têm noção do que é isso. E ele lhes disse, olhai para mim e fazei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, e assim como eu fizer, fareis vós também. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento e direis, a espada do Senhor e de Gideão. Assim Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento, no início da vigília do meio, e eles haviam acabado de trocar a guarda. E eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. Não tinha nada dentro do cântaro, viu? Mas eles quebraram. E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros e seguraram as tochas na mão esquerda e as trombetas na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo. E eles gritaram, a espada do Senhor e de Gideão. E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento, e todo o exército correu e gritou e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro, e em todo o exército, e o exército fugiu para em Zererá, e para o limite de Abel-Meolá, até Tabate. Certo? Vamos lá. Então dividiu 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos buzinas, cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. Tocaram, pois, as 300 buzinas, e o Senhor tomou a espada um contra o outro por todo o arraial. Vocês não têm noção o que é isso. Vamos lá, vamos falar disso. Vamos falar sobre estratégia? Vamos falar. Tá na guerra, irmã? Tá, né? Então nós vamos falar de estratégia agora. Gideão, ele foi levantado então como juiz. E Juízes diz que ele foi o maior em Juízes, tá? Nesse tempo de opressão dos midianitas contra Israel. E aliás, tinham outros nômades que também saqueavam, roubavam Israel, matavam seu gado, enfim. E com um exército que assim, ó, foi reduzido de 32 para 300, Deus garante que a vitória não vem pela nossa mão. Não vem pela mão humana. Não vem pelo que você pode ou não fazer. A vitória vem do reino, é espiritual. E isso a gente precisa entender. Vamos entrar agora na revelação, irmã. Olha, eu tô até de coque hoje por isso. Vamos lá? Irmã, deixa eu falar uma coisa. Vocês já pararam para pensar por que buzina? Por que cântaro? Por que tocha? Por que não espada? Deixa eu te falar uma coisa. A estratégia de guerra de Gideão foi assim, ó, inusitada. Alguém vai pra guerra com uma tocha na mão, irmã, para ser visto de longe? Alguém vai pra guerra com buzina? Fala aqui pra mim, gente. Hã? Era diferente, era ou não era? Deus tá te dando uma direção diferente? Continua orando, irmã. Mas Deus, eu não quero orar, eu quero assim, ó, voar na goela de um e de outro. Mas olha, tá tudo errado, Senhor. Gente, não tem nada a ver com espada. Não tem nada a ver com o que você pode fazer. Com cavalo, com ariete. Lembra aquelas carroças de ferro?
sabe? Acabou o som, irmã. Não tem a ver com isso. Tem a ver com símbolo profético. E esses elementos revelam o mover de Deus. E eu vou explicar detalhe por detalhe, irmã. Nos mínimos detalhes. Vamos lá? Vamos pro significado literal, a tradução literal de cada uma dessas coisas? Vamos lá. Recipiente de barro. O que era usado, gente? Recipiente de barro era usado para armazenar água, óleo e grãos. Gente, o que representa isso? Água, óleo e grão. A fragilidade da gente. Do que a gente tem se alimentado? Por que o recipiente estava vazio? Se era para armazenar essas coisas. Porque a gente tem que abrir mão do que a gente acha que está nos alimentando e que é do mundo. A gente não precisa de alimento dessa terra, a gente precisa se fortalecer em Deus. Primeira revelação. Gente, por que tinha que ser de barro? Somos eu e você. A gente quebra com facilidade. Quebra ou não quebra? Como nós sem Deus. Como a nação de Israel sem Deus. Ela se quebrou. É profético isso, gente. Por isso que eu falo pra vocês, vamos interpretar as coisas, vamos estudar, vamos saber o que está acontecendo. Senhor, me mostra as entrelinhas, me dá curiosidade. Lembra de 2 Coríntios 4, 7? Isso mesmo, a Crísia. Tô indo aí, a Crísia. Nós estamos no mesmo espírito. 2 Coríntios 4, 7 diz isso. Temos esse tesouro em vasos de barro. Então a gente não precisa, o recipiente, ele estava vazio porque não são das coisas dessa terra que a gente precisa. Ele representa eu e você, sendo quebrado muitas vezes nas mãos de Deus, mas para ter vitória em nome de Jesus, certo? Segunda revelação. Por que tocha? A palavra é lapidim. Gente, por que alguém que vai atacar um exército inimigo tá com tocha na mão? De noite. Vai se mostrar? É para o inimigo te ver? Chama acesa, brilhante. Mas sabe o que é legal? Essa tocha, ela estava envolvida com trapo, mas que foi mergulhado no óleo para manter acesa. Adivinha quem que representa o trapo? Irmã. Eu e você. Mas o trapo, para ficar aceso, tem que mergulhar. Mergulha na água para acender, irmã? Mergulha na presença, no óleo. A nossa cabeça. E as pessoas têm que te ver de longe mesmo, não importa se é inimigo ou não. Exatamente. Protege e aquece. É uma bênção isso, gente. Vocês têm noção do que é uma tocha acesa indo assim, de encontro com o seu inimigo? Você vai ficar vulnerável e visível. E é isso que Deus quer. Mas aí entra a revelação. Essa tocha, ela precisava estar envolvida com trapo, com tecido velho. Lembra de trapo de imundície? Isso representa a gente, o nosso pecado. Mas a gente precisa mergulhar na presença para ficar acesa. Então, gente, essa luz indo de encontro com os inimigos o Senhor tá chegando. Eu tô na presença. Eu tô mergulhada no óleo. A presença, a glória de Deus. Sim, a gente falou sobre isso ontem, a crise. Então, gente, a luz escondida até o momento da batalha.
E aí o vaso é quebrado e a luz pode brilhar. E por que buzina? O chofar. Tem um homem, até ele é marido de uma querida amiga da Claudinha, e ele toca chofar na nossa igreja, sabe? Menina, você não tem noção do que é aquilo. Eu não sei se vocês já ouviram o som do chofar. Mas é a coisa mais linda dessa vida. E no meio do povo você não tem noção. E eu fico imaginando esses chofares tocando no meio da noite. Por isso que o povo acordou todo desnorteado e um começou a matar o outro. Ela é feita de chifre de carneiro, não sei se vocês sabem disso. E ela era usada, gente, para convocar o povo na guerra. Anunciar a guerra e também proclamar a vitória. Irmã, toca o chofar aí na sua casa, irmã. Tamo em guerra, mas Deus é comigo. É isso, gente. Então o som do chofar era reconhecido, era um chamado espiritual, era um chamado de Deus. Vem pra guerra, vem guerrear, ou vocês estão em guerra e o inimigo vai ser derrotado. Então o chofar, ele desperta, mas ele também assusta o inimigo. Ele mobiliza o exército de Deus e declara: o Senhor está começando a agir. Gente, vamos falar a respeito de ação profética? Nós temos feito isso, eu não sei você, mas eu tenho feito algumas ações proféticas, declarando bênção para o meu filho, declarando bênção para as nossas filhas, declarando a presença de Deus no meu lar, declarando vitória em algumas coisas. Eu tenho feito umas doideiras aqui na minha casa, eu não sei você, mas eu tô no modo assim, ó. Tô no modo turbo. A irmã tá no modo turbo, porque eu quero viver as vitórias e a bênção de Deus na minha vida, e não é aqui só. Eu quero que a bênção de Deus continue até as próximas gerações. Então, gente, quebrar os cântaros, por exemplo, é entrega total, é rendição. Eu não existo mais. E é só quando o vaso se quebra que a luz se revela. Por que Deus deixa um versículo doido desse? Um povo fazendo umas coisas doidas dessa? É pra gente interpretar. É pra gente ter a revelação. Quando o vaso quebra, a luz se revela. A luz do Espírito, ela se manifesta através da nossa vulnerabilidade. É quando estou fraco que sou forte. Irmã, é isso aí. Tamo junta. Então, gente, entrega total. Tem alguma área da sua vida que ainda tá... Você insiste em ter, assim, o controle? Quebra o vaso, irmã. Se deixe quebrar. E, mergulha na presença. A tocha tem que estar embebida em óleo. Então, levantar a tocha, gente. Eu tô chegando. A presença de Deus está comigo. O Senhor vai adiante, endireitando os caminhos. Está na palavra. É ou não é? Então, a glória de Deus, ela é exposta. A tocha tá ali, de pé. E ela é visível aos inimigos. O Senhor é contigo, poderosa guerreira. A palavra que o Senhor entregou para Gideão. Agora nós tomamos posse. Então, gente, levantar a tocha é quando a gente deixa Deus brilhar através das nossas vidas. E tudo que tá no caos, fica confuso. O inimigo não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. E aí um ataca o outro. E tocar o chofar, gente, é grito de guerra. É proclamação profética. Traz confusão pro inimigo. E traz medo.
Porque você imagina chofares sendo... Tem live todo dia, irmã, a partir das 7h30. Diz a lenda que é 7h30, mas às vezes atrasa um pouco, tá? Mas fica salva. Então, gente, em nome de Jesus, toca o chofar. Traz a presença de Deus. Grita espiritualmente, Senhor, vem. Vem guerrear minha guerra. Ó, a luz do Senhor está nas minhas mãos. Eu me quebro diante da tua presença. Eu não quero mais ser eu mesmo. Eu quero a tua presença na minha vida. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E por isso, gente, em nome de Jesus, para de viver com medo. Causa, irmã, causa rebuliço. Profetizar causa rebuliço. Mas é bom, sabe por quê? Porque tira o que não vem de Deus. Igual faxina, antes de faxinar a gente não tira tudo do lugar? Nós estamos faxinando a casa, irmã, mas é espiritualmente. Então tá tudo saindo do lugar. Sai mesmo, Senhor, tira tudo do lugar, porque eu quero tirar tudo que não vem de ti. Então, pode se levantar, inimigo, porque na palavra diz, o inimigo se levanta para cair. Só se levantou é para cair. E é para mostrar, quem manda aqui é Deus. Quem é autoridade na minha família, na minha vida, na minha casa, em tudo que eu tocar, é Deus. Certo? Então, tocar o chofar é profetizar, proclamar profeticamente. E isso traz modificações. E isso, ó, movimenta o mundo espiritual. E vai se levantar, vai, irmã, mas se levanta para cair. O som do chofar, gente, imagina isso no meio da noite. É um joio no meio do trigo, mas quando há conhecimento da palavra, tem que sair. Sai mesmo. E o joio é bem parecido com o trigo, viu? Vou bem falar? O joio não tem recheio. O trigo tem. Eu sou trigo. Quer nem saber. Pode me malhar, Senhor, mas eu vou ser trigo. Por isso que Deus usa essas figuras de linguagem, sabe? Aprendam a interpretar. Aprendam a mergulhar mesmo, sabe? Deixa Deus te quebrar. Liga mesmo. Liga o louvor aí, ó. Baixinho. Ai, mas eu sou dentista. Ai, será que meu paciente não vai ficar ofendido? Irmã, nome de Jesus. Quem manda no seu estabelecimento é quem? Põe o louvor baixinho. Se a pessoa tem algum demônio, alguma coisa, ó, o bicho já sai rapidinho. Isso na sua casa, onde você estiver, que onde nós estivermos, haja louvor, adoração a Deus. E vou falar, o louvor, enquanto você está ali trabalhando, ele está manifestando a glória de Deus. O diabo não fica onde tem louvor. É isso aí, aqui também, Érica. Ó, abri meu olho, eu já aperto o Spotify e já começa o louvor, ó, tocando a trombeta. É baixinho, quietinho, mas tá ali. Já agarro meu marido, a gente já se abraça, já ora, abençoa a vida um do outro. E ó, reveste um o outro, é isso aí. É louvor. Ai, mas eu tenho medo de tocar louvor e começar a ter luta. Irmã, em nome de Jesus, se tiver luta, vai ter limpeza. Toda guerra tem um vencedor. Eu vou falar, a gente tá do lado que vence. Vai pra guerra, irmã. Ai, vai ficar no lagar até quando? Vai ficar malhando trigo no lagar. Vai pro lugar certo. Vai pra fora, Lázara. Vai viver a vida que Deus tem pra você. Para de agir como morta. Nome de Jesus, gente. Gente, deixa eu falar outra coisa. O chofar, imagina o chofar no meio da noite. O povo pulou da cama assim, ó, desnorteado, né? Foi como um trovão mesmo no ouvido do exército inimigo. E gritar, gente, é proclamar. Então a proclamação, espada do Senhor e de Gideão. Sabe
por quê? Espada do Senhor e de Gideão. Até isso tem explicação. A espada é do Senhor, mas está na mão de Gideão. Está na minha e na sua mão. Nessa terra aqui, você é instrumento de Deus para vencer, para levar paz. Vocês têm noção do que é isso? Por que o grito de guerra é isso? Espada do Senhor e de Gideão. Porque a espada, o poder, vem mesmo do Senhor, mas está nas nossas mãos. Você tem que guerrear pela sua casa. Você tem que se posicionar. E aí Deus entra. Gideão precisou obedecer a Deus e confrontar o seu pai. Quem que você tem que confrontar? Vai ficar no lagar quanto tempo? A proclamação de quem está no controle agora. Não é mais os midianitas. Não são mais os midianitas. Agora é Deus. O Deus de Israel. Ele chegou. Ele chegou. Acabou. Então Deus está no controle. Agora há um novo governo. Começa na minha vida. Depois vai para o nosso lar. E depois para a nação. Em nome de Jesus. Era Deus e um homem obediente agindo juntos. A dupla perfeita, a dupla dinâmica. Você, uma mulher obediente, e Deus. Não é sobre a espada de Gideão, mas é a espada do Senhor nas mãos de Gideão. Já está vencida essa guerra lá na cruz. Acabou. Deus tem chamado. É isso mesmo. Isso mesmo. Quando a gente se posiciona, tem uma mulher aqui falando a respeito disso, a Val. Ela falou, olha, eu só trabalho com louvor. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a te conhecer e te respeitar. Você está se posicionando. Seja bem-vinda, Esther. Então, assim como Gideão, vamos trazer para as nossas vidas algumas coisas. Vamos fazer um resumão? Assim como Gideão, muitas mulheres hoje estão escondidas. Ontem nós falamos da palmeira. Falamos? Falamos. Aonde você está escondida, irmã? Porque Débora tinha palmeira onde ela trabalhava para Deus. Agora, vamos falar do lagar? Onde você está escondida? Casamento fragilizado. Então a gente se sente solitária, incompreendida. A gente está sobrecarregada. Filho desanimado, doente, distante de Deus. Que tem sugado a nossa força. Às vezes abalado a nossa fé. A gente olha para o filho desviado. Às vezes olha, tá diferente por fora, né? Fala, meu Deus do céu, o que vai ser desse menino? O que vai ser dessa moça? Mas eu te desafio a olhar para o seu filho, para o seu marido, mesmo que por fora ele esteja assim um bagaço. Mesmo que a gente sinta até vergonha muitas vezes. Olha o que virou o meu filho, a minha filha. Olha o que virou o meu marido. Eu te impulsiono a fazer como Deus fez com Gideão. O Senhor é contigo, homem poderoso. Não olhe as circunstâncias. Olha quem Ele é em Deus. Não se esconda, não tenha medo de confrontar. Não tenha medo de obedecer, porque a obediência está atrelada à honra. A obediência está atrelada à bênção. Quando eu ando em obediência, Deus me honra. Deus me abençoa. Aliás, Ele me abençoa o tempo todo, mas tem muito mais bênção que a gente não toma posse porque a gente está andando errado. Olha lá, a igreja dizendo amém aqui.
Então, gente, muitas vezes a nossa força é sugada, a gente se sente fraca emocionalmente. A gente às vezes tem medo do futuro. Como vai ser a nossa identidade? Qual é o nosso propósito? Para que eu tô nessa terra, meu Deus? Eu tô tão perdida. Eu tô fora do lugar. Era para eu estar ali posicionada, mas não. O galo diz amém, Van. Aqui a gente tem uma igreja. E quando, assim, gente, eu tenho um fiozinho aqui para segurar minha cortina quando voa, né? Vocês acreditam que enche de passarinho, fica tudo olhando para cá? Tem o galo lá no quintal e tem ainda os passarinhos aqui. É uma bênção. Então, às vezes a gente está incerta com o nosso futuro, a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe o que Deus tem para a nossa vida, a gente tá perdidinha, igual o Gideão. Às vezes as nossas finanças estão tudo atrapalhadas. Tô no cheque especial, tô no vermelho faz ó. A minha empresa não tá dando certo. Irmã, muitas vezes somos nós que não nos posicionamos. Estamos no lugar errado. Esquecemos quem nós somos em Deus. Às vezes a gente tem vergonha do passado. Irmã, se eu fosse olhar para o meu passado, a gente não estava aqui hoje. Eu sou uma improvável, eu tenho certeza que você também é. Vim de um relacionamento desgraçado, vim de uma família tudo errada, fui abusada. Olha, pensa num circo que foi minha vida. E eu sei que você também tem uma história de dor. E vou falar o que eu falo sempre. Ferida fechada, ministério aberto. Tem um monte de ferida, irmã? Oh, Deus, eu tenho um monte de ferida. Cada uma delas vai ser usada para a glória de Deus. Vai, em nome de Jesus. Certo? Então, se cura logo para você começar a, assim, ó, testemunhar. Para de lamber as feridas, em nome de Jesus. Isso mantém a ferida úmida, irmã. Não vai sarar nunca. Para, dia. Ai, porque me abusaram. Ai, porque meu filho é autista. Ai, porque minha casa é simples. Ai, porque eu fui roubada. Qual que é a sua desculpa? Qual que é o seu lagar? Irmã. Toma atento. E foi exatamente nesse cenário, lá no lagar, escondidinho, que o Senhor apareceu. E disse: o Senhor está com você, mulher valente. E aí a gente questiona: se o Senhor está comigo, por que tudo isso nos aconteceu? Lá no verso 13 ele fala isso para Deus. Olha só que terrível. A gente também fala isso, né? Por que, Deus, que o Senhor permitiu? Ixi, eu já falei isso para Deus tantas vezes. Até eu entender que a ferida tinha que ser... Quem tem ferida carrega a bênção. Quem tem ferida carrega a salvação. Lembra de Jesus? Quantas feridas ele carregou lá na cruz? Não precisou morrer? Você não diz que é cristã? Cristã, pequeno Cristo. Você quer o quê? Já falei. Se quer moleza, compra gelatina. E essa também é uma pergunta que a gente faz. Por que o Senhor permitiu, Senhor? Diante de um diagnóstico, por exemplo. De uma traição. Da escassez. Quando não tem comida aqui, ó, no armarinho. Quando não tem dinheiro para pagar água e luz. Quando o homem chega da CPFL, não sei como é que chama o negócio de luz aí. Então tá lá, pendurando no poste. Quando a gente tem vergonha de algumas situações. Quando tem crise. Mas Deus, ele não responde com explicação. Ele não perde tempo explicando pra você, não. Primeiro porque ele é Deus. Não te deu explicações. Ele às vezes responde pra gente. Mas ele responde com um chamado. Gideão, ele confronta Deus e fala assim: por que o Senhor permitiu? Sabe o que Deus responde pra ele? Vai nessa força. Porventura não sou eu quem te envio? Vai lá pro verso 14, vamos ler? Vou ler só pra você ficar com a cara queimando de vergonha. Vou ler. Verso 14.
Cadê, gente? Em nome de Jesus, 14. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nesse poder. Algumas traduções, força. Vai nessa força. E tu salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Gente, Deus, ele tem um encontro primeiro com Gideão, depois com a família dele, e aí vem para Israel. É isso aí, é chinelada, irmã. Chinelada. Então, Deus não vai te responder com o porquê de algumas situações, mas com uma direção e um confronto. Ô menina, deixa eu te falar uma coisa. Sou eu, o Deus poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus mais poderoso do universo que te enviou. O que você está questionando? Deus usou 3 elementos simples e espiritualmente carregados. Um vaso frágil, uma luz escondida e um som profético. Para destruir um exército inteiro, sem sequer relar numa espada. Então não foi na força dos 300. Foi na obediência, na estratégia de Deus e no poder do Espírito, operando através da fé e de alguém em obediência. Pegou aí, irmã? Eu tô assim, ó, desde ontem, desde de uma de vocês ter me pedido para falar sobre Gideão, eu tinha esse estudo guardadinho e a gente esquece, né? Vocês são assim também? Eu estudo, depois eu esqueço. E glória a Deus por isso, sabe? Eu amo quando vocês me pedem ou me chamam assim, Vi, fala sobre isso, porque eu sei que é a direção de Deus pra gente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vamos olhar pra dentro? Tem algum altar de Baal na sua casa que precisa ser derrubado? Na sua vida? Idolatria. A gente quer estar no controle. Orgulho. Palavra de maldição. A gente julga. A gente tem frieza espiritual. Qual é o altar de Baal que está aí na sua vida, no seu lar? Pois hoje eu te convido a pegar uma marreta, irmã. Maior, pensa. Quebra em nome de Jesus. Estabelece um altar do Senhor, como Gideão fez. Ele primeiro confrontou o pai dele. Ele foi lá no quintal do pai dele. Tem que quebrar. E aí ele não só quebrou, ele ainda pegou os novilhos do pai dele e ofereceu para Deus um novo altar. E aí quando o povo se levantou e foi lá confrontar, o pai dele, que era contra ele, que estava lá adorando outro Deus, entrou pra frente e falou assim, peraí. Se isso daqui fosse certo, o Baal tinha se levantado. Baal não é de nada. Então, quem a gente confronta, muitas vezes vai nos ajudar na guerra depois. Não fica lá no lagar, irmã, em nome de Jesus. Vai lá levar direção para sua família. Tenha sabedoria, mas leva direção. Segunda pergunta que eu quero fazer para você. Você tem deixado o medo de esconder? Ou tá perseverando, mesmo no meio da pressão? Tá lá no lagar? Pois agora é hora de sair, irmã. Lázara, vem pra fora. Deus tem testemunho para levantar através da sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Ô Gideona, vem pra fora. Vai, sai daí, vai guerrear, vai. Não fica escondida, não. Às vezes a gente acha que só a oração, só entre aspas, tá? Só a oração vai mudar as coisas, irmã. A oração tem ação no meio. Em nome de Jesus, a palavra oração tem ação ali, ó. Vai fazer alguma coisa. Vai orar. Ora pela casa. Coloca um som alto aí. Espera todo mundo sair.
Põe um louvorzão aí, ó. Põe Efésios 6 lá do... Como é que ele chama? Anderson Freire. É, irmã. Bom dia. Se posiciona. Terceira pergunta. Você tem usado a sua boca como um chofar profético? Ou como instrumento de medo, de silêncio? Tá silenciando? Tá aí escondida, sem falar nada, sem se posicionar? Minha irmã, você tem um chofar aí, ó, na sua boca. Profetiza. Em nome de Jesus, profetiza. Sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a nossa nação. Certo? Vamos pro desafio? Irmã, nós estamos tudo junto em oração. Ó, eu oro por vocês oram por mim, e é isso aí. Parece que vem uma intimidação que eu não entendo. Irmã, você não tem que entender. Você viu o que Gideão fez? Não tem nada com entender, não. Tem que, ó, ir na força do Senhor. Continua, persevera. Vai malhar o trigo, vai no lugar certo. Aliás, para de malhar trigo e vai, ó, malhar os inimigos. A gente não tem que entender. Deus, ele responde Gideão com uma direção. Entende? Irmã. Vamos lá? Vamos pro desafio? Vamos orar e profetizar hoje com fé? Isso mesmo, obedecer sem entender. Ó, fiz até um versinho, hein? Obedecer sem entender. É isso. Vamos orar e profetizar com fé hoje? A partir de hoje, até a gente se encontrar lá na nuvem no céu? Que toda a escuridão do nosso lar seja desfeita pela luz de Deus, em nome de Jesus. Que a nossa boca libere sons que movimentem o céu, em nome de Jesus. Que a nossa fragilidade seja um altar onde Deus brilhe. Em nome de Jesus, irmã. Vamos tomar posse de 2 Coríntios 4, 6 e 7. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Tô com frio na barriga, vai com frio na barriga mesmo. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Desafio. No seu casamento, vamos orar hoje do lado do nosso marido ou por ele? Mas eu te desafio a orar do lado do seu marido. Ora com ele e declara: Senhor, nós derrubamos juntos qualquer altar que te desagrada no nosso lar. Tu és o nosso único Deus. Único Deus. Ora com seu marido. Ou se ele ainda não tá assim, ó, não tá tão firme, e quando você fala, vamos orar, ele ainda, orar de novo? Ei, lá vem ela com oração. Não precisa, irmã. Ora você. Espera todo mundo sair, mas pensa, irmã. E já declara: eu derrubo qualquer altar que te desagrada nessa casa aqui, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso único Deus. E na nossa vida? Sabe o que a gente pode fazer? Escolher um hábito espiritual. Ou voltar a um hábito que a gente deixou de lado. Jejum, leitura da palavra, oração diária. O que você deixou de lado? Vamos retomar hoje? Vamos? Mesmo com medo. Vamos começar? Deus, ele vai se revelar no movimento da sua obediência. É quando você obedece que Deus se revela. Que ele movimenta o espiritual. Vamos sair do lagar. E pelo nosso país? Vamos separar aí? Não foram 7 anos que eles ficaram sob o jugo dos midianitas? Vamos separar aí 7 minutos para orar pela nação? Clamar pelos nossos líderes. Como Gideão, humilde, mas assim, obedecendo a voz de Deus. Assim como Gideão, gente, nós podemos ser mulheres improváveis
e nós somos mesmo improváveis, mas que foram levantadas por Deus para trazer libertação. Primeiro a nossa família, como Ele fez, e depois para a nação. E aí entram as próximas gerações. Mas alguém tem que começar. Eis-me aqui. Amém, Dalete. Glória a Deus. Então, vamos clamar? Separa aí 7 minutos no seu dia para colocar assim o joelho no chão e a cara no pó e orar pelo Brasil. Hã? Assim como Gideão, nós fomos levantadas, mesmo improváveis, mesmo assim, ó, com a nossa história de dor. Deus quer nos usar, mesmo com medo. Mesmo escondida, Deus vê você como uma guerreira. Guerreira valente. O que muda a atmosfera não é a força física, mas uma mulher que se posiciona, obedece em oração e na fé. Amém? Amém, minhas lindas. Eu não posso nem falar por hoje é só. Hoje eu não vou falar isso, gente. Por hoje esse é um maná precioso que foi entregue pra gente. Muda tudo mesmo, Fê. Glória a Deus. Certo? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, mulher valente. Valente, guerreiro poderoso, homem de força e honra. Isso aí serve para os nossos filhos, para as nossas vidas, para o nosso marido, para quem a gente ama, para a nossa casa, para essa nação. Guerreiro poderoso, homem de força e honra. E antes de falar por quê, em nome de Jesus, lembre que Deus responde para Gideão com uma direção. Ele não vai nunca sentar com você e explicar o porquê de algumas coisas. Ele vai te dar uma direção. Vai nessa força. Porventura não sou eu quem te envio? É o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores, o soberano, o eterno. Aquele que era, que é e que há de vir, que está falando para você. Sou eu quem te envio. Vai nessa tua força. Quando estou fraco, eu sou forte. A tradução o eu sou forte está em letra maiúscula. Quando estou fraco, Deus dentro de mim, me faz forte. Certo? É isso, irmãs. Meninas do Instagram, um beijo, Deus abençoe. Envie essa live para alguém em nome de Jesus. Faça diferença na vida de uma amiga. Levante mulheres junto com a gente para orar, assim, ó, por nós, pelos nossos lares, para mudar o nosso país em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, hein? Beijo, tchau, tchau.